Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Vamos iniciar nossa aula com uma oração. Pai querido, Deus bondoso, obrigada por a oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra. Fica conosco nessa aula, é o que eu te peço. Amém. Bem, minhas queridas irmãs, nós já estamos na nossa 7ª aula. A revista desse trimestre tem como tema os princípios divinos em tempos de crise. E o foco dessa revista é a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa revista é o saudoso pastor Eurico Bergsten. As aulas desse trimestre têm sido em blocos, sendo que a aula 1 a 3 estão voltadas para o despertamento espiritual, ao qual aprendemos que o verdadeiro despertamento vem de Deus e nos leva a um avivamento e renovação do altar. Lembrando aqui que despertar é o mesmo que acordar ou sair da inércia, e renovar é restaurar aquilo que estava quebrado. A aula 4, a aula 6, o assunto é a construção e renovação do altar, do templo e dos muros de Jerusalém, e a oposição que o povo de Deus passou para construir essa cidade. O tema da nossa 7ª aula é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Mas o que é separar? Separar é o mesmo que deixar, abandonar, apartar-se, afastar-se, retirar-se, fugir, evitar, esquivar-se, desviar-se e distanciar-se. Como exemplo, vemos 2 versículos, um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. No Salmos 34 e versículo 14 fala: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. É a mesma coisa de separa do mal. E no Novo Testamento nós vemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Devemos compreender que a amizade com o mundo sempre será a inimizade com Deus. Deus exige exclusividade do seu povo. O texto áureo dessa lição encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, abre aspas. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Fecha aspas. Em outras versões, esse versículo diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, diz o Senhor. A verdade prática está escrito: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Sabemos que as más conversações, as más companhias sempre corrompem os bons costumes. E o mundanismo na igreja corrompe os costumes de adorarmos ao Senhor e irmos à igreja apenas com um propósito de servir a Deus de todo o nosso coração. Vejamos alguns exemplos nessa figura. Cada personagem dessa figura que está na igreja estão pensando em outras coisas, desviando o propósito que temos de ir para a igreja, que é adorar ao Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, Esdras 4, versículo 2 e 3 e Esdras 6, versículo 2 e 4. Esses versículos falam da genealogia ou da linhagem de Israel, quando eles voltaram da Babilônia. Também fala que os samaritanos ofereceram ajuda aos judeus para reconstruírem o templo, mas os judeus recusaram a ajuda. Também nesses versículos consta o edito ou decreto feito por Ciro. Eles encontraram um rolo que estava escrito: no primeiro ano do rei Ciro, houve o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes.
a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Esse é o edito de Ciro. Os filhos de Judá tomaram decisões muito sérias para não serem corrompidos ou absorvidos pela cultura dos povos que viviam ao seu redor. Nós também, em nossa era, devemos tomar muito cuidado para não nos contaminarmos, preservando as nossas origens e nossas identidades como servo de Deus, para que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Nessa lição, veremos como os judeus fizeram para pôr alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. No livro de Esdras, nós vemos registrado a genealogia do povo que voltou do cativeiro. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Mateus 7,14. E não é lucro, mas sim prejuízo quando alguém quer facilitar a entrada e a mistura de muita gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: é necessário nascer de novo. João 3:7. Nós já vimos exemplos como esses de mistura que não deu certo. Quando o povo saiu do Egito e houve uma mistura de povos que vieram com os judeus lá no deserto, induziram o povo de Deus a pecar e a adorar o ídolo como bezerro de ouro e também a viver uma cultura que não era dos judeus, e sim dos egípcios. Somente os judeus retornariam a Judá. Os judeus tinham que provar a sua linhagem. Somente na primeira triagem, nós vemos no texto bíblico básico, escrito em Esdras, capítulo 2, que foram 652 impedidos de irem a Judá por não terem seus nomes na genealogia e não conseguiram provar a sua linhagem. Para uma pessoa ser considerada um judeu autêntico para morar em Jerusalém, eles teriam que primeiro provar a sua linhagem nos rolos que estavam escritos, através dos registros da genealogia. Para que Esdras fez esses rolos ou essa genealogia? Para legitimar os que voltavam, identificando-os como ancestrais tribais. Para demonstrar que a linhagem tem como origem Abraão, nunca irá ter fim, e que o remanescente seria um povo novo ou um novo recomeço de uma nação. Não apenas uma nação, mas um povo eleito e remido para servir ao Senhor. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Vamos entender agora. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos surgiram depois de 721 a.C., quando Sargão II levou as 10 tribos de Israel cativo para a Assíria. Os assírios trouxeram estrangeiro para povoar a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram em Samaria se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Os samaritanos, então, eram filhos de judeus com estrangeiro, portanto, nem eram judeus, nem eram gentios, eram mestiços. Mas, para entrar em Judá, teria que ser um judeu puro. Alguns anos depois de Sargão levar o povo para a Síria e trazer estrangeiro para morarem na terra de Israel, ele envia sacerdotes judeus para ensinarem o temor a Deus a esses povos. Então, eles temiam a Deus, mas também cultuavam a outros deuses através de suas culturas. Quando o povo vieram do cativeiro, construíram o altar e ofereceram sacrifício ao Senhor Deus de Israel, os samaritanos queriam continuar com o prestígio que tinham antes do povo voltar.
porém agora seu prestígio havia acabado. Nós vemos no nosso texto bíblico, no capítulo 4, que eles se oferecem para ajudar na construção, mas quando eles falam, o interessante é que eles dizem o vosso Deus e não o nosso Deus. E Zorobabel e o sacerdote recusaram essa oferta dos samaritanos, rejeitaram. Nós também devemos rejeitar propostas que nos são oferecidas e nos trazem às vezes benefícios ou dinheiro fácil. Porém, sabemos que por trás dessas ofertas sempre existe destruição ou pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, que estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4 diz: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. Romanos capítulo 16 e versículo 17 e 18 fala: e rogo-vos, irmãos, que notei os que provêm dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então, os versículos que nós lemos falam de homens com aparência de piedade, porém nega a eficácia dessa piedade. Homens que tentam enganar as pessoas com suas ofertas ilusórias. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Eles eram chamados samaritanos. Veremos que as misturas estavam em todas as classes sociais. Estava entre os príncipes, entre os sacerdotes e entre os levitas e todos os outros judeus. Está escrito em Esdras capítulo 9. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus, não eram mais vistos como bons olhos, como antes dos judeus voltarem do cativeiro. Os habitantes de Samaria perderam o prestígio quando o povo judeu viram o altar em cima das bases do altar antigo e os sacrifícios. Então os samaritanos procuraram associar-se aos judeus para verem se conseguiriam o mesmo prestígio que os judeus. Mas isso não aconteceu. Os judeus recusaram ou rejeitaram a oferta dos samaritanos e com isso ganharam o ódio deles. Eles agora tinham declarado inimizade contra o povo judeu. Terceiro ponto fala: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, ele exige que o povo seja exclusivo dele, separado, santo, e mantenha a comunhão com ele, vivendo separado do mal. Deus garante, ao retornar do cativeiro, que o povo construa o altar, o templo e até mesmo a cidade de Jerusalém. E com isso, o povo, quando conclui, faz uma grande festa em homenagem ao Senhor e reconhece que só o Senhor é Deus. Sabemos que Israel era o modelo ideal de uma nação que teria domínio completo do Senhor. Não é surpreendente que o primeiro evento que eles fizeram ao retornar foi reconstruir o altar sobre as bases antigas e oferecer sacrifício ao Deus vivo e também celebrar a festa dos tabernáculos para lembrarem que Deus cuidou do povo dele em todos os tempos e era. Está escrito esse episódio em Esdras capítulo 3. Como vimos que Deus exige santidade do seu povo em todo o tempo, nós vemos aqui quando Josué se preparou para passar o Rio Jordão, Deus fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E o povo santificou-se. E nós vemos que Josué e o povo de Deus atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto.
Em outra ocasião, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita e fala com Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso aconteceu antes da conquista de Canaã. Porém, quando o povo se desvia e não atende o pedido do Senhor em separar-se, santificar-se e obedecer, sofrem as consequências. Após uma grande vitória de Jericó, Israel enfrenta a pequena cidade de Ai, mas é derrotado. E Josué, chorando com o rosto em pó, pergunta ao Senhor por que isso aconteceu. E Deus fala: o pecado descoberto foi desarraigado e então Deus exige que o povo seja santificado para que haja operação no meio do povo de Deus, e Deus dá a vitória a Josué na cidade de Ai. Porém, para que isso acontecesse, Acã foi descoberto e o seu pecado de pegar coisas anátemas que Deus tinha proibido de alguém pegar. E ele e toda a sua família foi apedrejado fora do arraial. No quarto ponto, fala: devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Os judeus genuínos foram morar em Judá. Porém, quem era da mistura de casamentos judeus com povos estranhos não puderam habitar em Jerusalém. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linhagem de separação do mal. Porém, o Senhor mostra que vale a pena ser separado. E devemos viver conforme a vontade do Senhor. Vamos ver isso nos próximos slides. A bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente tinham se mostrado afáveis e pacíficos no início, mas o final seria destruidor. Eles teriam induzido as pessoas a brigarem. Não se engane, as más conversações e as más amizades sempre corromperão os bons costumes. A santidade aqui é uma pureza moral, ou seja, uma atitude de fixar a nossa esperança na graça de Deus, que nos afasta da concupiscência da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida, fazendo com que nós vejamos que o nosso futuro é no porvir e não aqui na terra. Se lermos em 2 Timóteo capítulo 3, vemos que existe uma lista de pessoas que Deus apresenta que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o conselho que Paulo dá. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O primeiro deles é o salmista Asaf. Ele escreveu o Salmo 73. Asaf duvidou que valia a pena ser separado quando ele vê que o ímpio prospera. Porém, Deus mostra que o fim dos ímpios são sempre o mesmo. O salmista fica muito perturbado, mas Deus o ajuda a encontrar a resposta quando ele entra no templo. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força e Ele é tudo o que eu sempre preciso. Malaquias 3:15. Existiam ali pessoas que estavam duvidando que era inútil servir ao Senhor Deus. Mas Malaquias responde: há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que o temem e que são tesouro particular de Deus. Malaquias 3:16, quando Malaquias responde àquele povo e diz: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito então um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Devemos viver conforme a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus para nós?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, onde vivemos separados das coisas que não agradam a Deus e que entristecem o Espírito Santo, onde nos aperfeiçoamos a nossa santidade no temor a Deus, andando com dignidade, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Então, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra qualquer coisa, tudo seja para a glória de Deus. No quarto subponto fala: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que andam na sua vontade plena vitória contra os ataques do diabo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, temos que ser santo para vermos a Deus. O Espírito Santo, quando vivemos na vontade do Senhor, ele tem plena liberdade de habitar no nosso ser, vivendo assim uma vida íntegra e estando preparada para o arrebatamento. 1. Admita que você é fraco, porém não use essa fraqueza para viver pecando. Vigie e ore. Feche todas as brechas, assim como Neemias fechou os muros de Jerusalém, tampando todas as brechas. Você também precisa fazer isso. Lute, levante-se, não fique prostrado. Lembre-se, despertar é sair da inércia. Santifique-se diariamente. A santificação é gradual e diariamente temos que lutar para sermos santos. Lembre-se, só verá a Deus quem for santo. A conclusão dessa aula é que ao longo dos anos, tanto na história de Israel como na história da Igreja, Deus sempre exigiu o exclusivismo ao servi-lo. Não podemos agradar a dois senhores. E para que esse serviço seja genuíno, tem que haver separação, pois que comunhão há das trevas com a luz? A santificação é uma separação e pureza moral, onde o mundanismo não faz parte. Santificar-se é abster-se do mal e de todas as coisas que entristecem a Deus. A santificação nos leva ao verdadeiro avivamento e crescimento da obra de Deus. Santificação é a liberdade que garante a operação do Espírito Santo em nosso meio. Guardemos os mandamentos do Senhor em nossos corações, a fim de agradar aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas antes o entregou por amor a nós, nos dando o direito de sermos seus filhos e herdeiro de uma herança incorruptível, a qual jamais poderá ser comparada a tesouros dessa terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.